O quase 11 de setembro no Brasil ocorrido aconteceu em 28 de setembro de 1988. 35 anos atrás, um avião da VASP foi sequestrado por um desempregado que planejava matar o presidente da República, José Sarney. O piloto, Fernando Murilo, evitou uma tragédia fazendo manobras ousadas que desequilibraram o sequestrador. Em 29 de setembro de 1988, o Boeing 737-300 seguia de Porto Velho para o Rio de Janeiro quando foi tomado por Raimundo Nonato Alves. Armado com um revólver, ele exigiu que o avião fosse levado para Brasília. O piloto Murilo conseguiu acionar o código de sequestro, mas o copiloto foi baleado e morto pelo sequestrador. Sob ameaças, Murilo foi obrigado a mudar a rota para Goiânia. Com o combustível acabando, Murilo convenceu o sequestrador a voltar para São Paulo. Ao se aproximar do aeroporto de Guarulhos, Murilo fez manobras ousadas, como um tuno e um parafuso. O sequestrador, desequilibrado, caiu da cadeira e ficou desorientado. Murilo conseguiu pousar o avião com segurança. O sequestrador foi baleado e morto pela polícia. O sequestro do voo VASP 375 foi um episódio que chocou o Brasil e o mundo. A ação corajosa e inteligente do piloto Fernando Murilo evitou uma tragédia e salvou a vida de todos a bordo. Análise de Constâncio: o sequestro do voo VASP 375 foi um alerta para a necessidade de reforçar a segurança nos aeroportos e aeronaves do Brasil. No entanto, quase nada mudou na aviação brasileira após o incidente. De acordo com Constâncio, se a aviação tivesse dado atenção ao que aconteceu no Brasil, muito provavelmente, o atentado de 11 de setembro de 2001 poderia ter sido evitado. O atentado de 11 de setembro mudou drasticamente a aviação mundial, com o aumento da segurança nos aeroportos e aeronaves. No Brasil, essas medidas só foram implementadas depois do atentado. Infelizmente morre um herói. Em 26 de agosto de 2020, Fernando Murilo de Lima e Silva, o piloto do voo 375 que salvou os passageiros em um sequestro de avião em 1988. 2. A construção do Cristo Redentor, um dos monumentos mais icônicos do Brasil e do mundo, foi um processo complexo e desafiador que durou 9 anos, de 1922 a 1931, e envolveu engenheiros, arquitetos, escultores e operários. Etapas da construção. Preparação do terreno, de 1922 a 1923 incluiu a construção de uma estrada de acesso ao topo do Morro do Corcovado, a 710 metros de altura, e a preparação do local para o monumento. Construção da estrutura, de 1923 a 1925 a estrutura principal de concreto armado foi erguida com técnicas inovadoras, como formas deslizantes, para garantir a estabilidade em um terreno íngreme e com ventos fortes. Segurança e desafios. A segurança dos trabalhadores foi uma preocupação constante, com o uso de andaimes, redes de proteção e equipamentos de segurança individual. Um marco histórico. A inauguração em 12 de outubro de 1931 foi um momento de grande celebração. O Cristo Redentor se tornou um símbolo de fé, esperança e paz, e um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro e do Brasil. O Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, mas não há uma classificação específica ou oposição entre elas, pois todas são consideradas igualmente maravilhosas. A eleição das 7 maravilhas do mundo moderno foi um evento global que aconteceu em 2007, e o Cristo Redentor foi escolhido junto com outras 6 estruturas impressionantes. As outras maravilhas incluem Coliseu, Itália; Chichén Itzá, México; Machu Picchu, Peru; Grande Muralha, China; Petra, Jordânia; Taj Mahal, Índia. Cada uma dessas maravilhas é celebrada por sua engenharia, design e beleza cultural e histórica. O Cristo Redentor, em particular, é um símbolo icônico do Brasil e do Rio de Janeiro, reconhecido mundialmente. 3. Você sabia que existe pena de morte no Brasil?
A pena de morte no Brasil, abolida. A pena de morte foi abolida no Brasil para crimes civis em 1890 e não é aplicada desde então. Proibida, a Constituição Federal de 1988 proíbe expressamente a pena de morte em seu artigo 5º, chuvi, sendo considerada cláusula pétrea e não podendo ser alterada por emendas simples. Tratados internacionais. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais que condenam a pena de morte. Exceção em tempos de guerra. O artigo 5º da Constituição permite a pena de morte em caso de guerra declarada. Código Penal Militar define crimes militares que podem ser punidos com pena de morte em tempo de guerra, como traição, favor ao inimigo, tentativa contra a soberania do Brasil, coação a comandante, informação ou auxílio ao inimigo, fuga em presença do inimigo, espionagem, motim, descumprimento do dever militar, danos em bens de interesse militar, forma de execução, fuzilamento, conforme o artigo 56 do Código Penal Militar. Observações: a aplicação da pena de morte em tempos de guerra seria excepcional e dependeria de declaração oficial de guerra, circunstâncias extremas que justifiquem a medida. O condenado à pena de morte tem direito a socorro espiritual. Prazo de 7 dias entre a comunicação da pena e a execução. 4. Acredito que muitos brasileiros não têm conhecimento dos 39 presidentes que o Brasil já teve. 1. Marechal Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891. Militar, liderou o golpe militar que derrubou a monarquia e se tornou o primeiro presidente do Brasil. Consolidação da República, enfrentou diversas revoltas militares e consolidou o regime republicano. 2. Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Vice-presidente, assumiu o cargo após a renúncia de Deodoro da Fonseca. Consolidação da República, consolidou a República e reprimiu revoltas militares. Política externa, manteve relações amistosas com os países europeus. 3. Prudente de Moraes, de 1894 a 1898. Primeiro presidente civil, eleito pelo Congresso Nacional, representou a ascensão dos cafeicultores paulistas ao poder. Política econômica, implementou políticas de valorização do café e incentivou a industrialização. Política externa, manteve a neutralidade do Brasil em conflitos internacionais. 4. Campos Salles, de 1898 a 1902. Política econômica, implementou políticas de valorização do café e atraiu capital estrangeiro para o país. Política externa, negociou empréstimos internacionais e resolveu pendências diplomáticas com a França e a Inglaterra. Modernização, impulsionou a modernização do país com investimentos em ferrovias, portos e telégrafos. 5. Rodrigues Alves, de 1902 a 1906. Modernização do Rio de Janeiro, modernizou a capital federal com obras como a Avenida Beira-Mar e o Teatro Municipal. Obras públicas, deu início à construção de obras públicas como a Estrada de Ferro Central do Brasil e o Porto do Rio de Janeiro. Política externa, retomou a política de aproximação com os Estados Unidos. 6. Afonso Pena, de 1906 a 1909. Crise do Contestado, enfrentou a Revolta do Contestado, um conflito sangrento entre caboclos e madeireiros no sul do país. Revolta da Chibata, reprimiu a Revolta da Chibata, um levante de marinheiros contra os castigos físicos na marinha. Política externa, negociou a criação da Comissão Mista de Arbitragem para resolver pendências de fronteira com a Colômbia. 7. Nilo Peçanha, de 1909 a 1910. Vice-presidente, assumiu o cargo após a morte de Afonso Pena. Revolta dos Marinheiros, enfrentou a Revolta dos Marinheiros, um levante de marinheiros contra os baixos salários e más condições de trabalho. Política externa, representou o Brasil na Conferência da Paz de Haia. 8. Hermes da Fonseca, de 1910 a 1914. Sobrinho do ex-presidente Marechal Deodoro da Fonseca, modernização do Exército, modernizou o Exército Brasileiro e criou o Ministério da Aviação. Positivismo, influenciado pelo positivismo, defendia a ordem e o progresso como princípios básicos do governo.
Política externa, manteve a neutralidade do Brasil na Primeira Guerra Mundial. 9. Venceslau Braz, de 1914 a 1918. Primeira Guerra Mundial, manteve a neutralidade do Brasil durante a Primeira Guerra Mundial, apesar das pressões dos aliados e da Alemanha. Política interna, enfrentou crises econômicas e sociais durante seu governo. Gripe espanhola, lidou com a pandemia de gripe espanhola que assolou o Brasil em 1918. 10. Delfim Moreira, de 1918 a 1919. Presidente interino, assumiu o cargo após a renúncia de Venceslau Braz por motivos de saúde. Eleições presidenciais, organizou as eleições presidenciais de 1919, que elegeram Epitácio Pessoa. Política externa, retomou as relações diplomáticas com a Alemanha após o fim da Primeira Guerra Mundial. 11. Epitácio Pessoa, de 1919 a 1922. Plano de valorização do café, idealizou o Plano de valorização do café, visando garantir preços justos para o produto no mercado internacional. Tratado de Versalhes, representou o Brasil na assinatura do Tratado de Versalhes. 12. Arthur Bernardes, de 1922 a 1926. Político mineiro, eleito presidente em um contexto de polarização política e social. Combate ao comunismo, implementou políticas repressivas contra movimentos sociais e operários, visando combater o comunismo. Crise econômica, enfrentou uma grave crise econômica no final de seu mandato. 13. Washington Luiz, de 1926 a 1930. Político paulista, representou a oligarquia cafeeira paulista e foi o último presidente da República Velha. Política econômica, continuou a política de valorização do café, mas não conseguiu conter a crise econômica que se agravava. Revolução de 1930, foi deposto pela Revolução de 1930, que marcou o fim da República Velha e o início da Era Vargas. 14. Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. Revolução de 1930, liderou a Revolução de 1930 que derrubou o governo de Washington Luiz e instituiu o Estado Novo. Estado Novo, de 1937 a 1945 governou durante o Estado Novo, período marcado por centralização do poder, industrialização, políticas sociais e repressão política. Participação na Segunda Guerra Mundial, declarou guerra à Alemanha e à Itália em 1942 e enviou tropas brasileiras para lutar na Itália. Queda do Estado Novo, foi deposto em 1945 por um movimento civil-militar que pressionava pela redemocratização do país. 15. José Linhares, de 1945 a 1946. Presidente interino, assumiu o cargo após a queda de Getúlio Vargas em 1945. Convocação de eleições, convocou eleições livres e democráticas, realizadas em 1945, que elegeram Eurico Gaspar Dutra como presidente. 16. Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1951. Plano Dutra, implementou o Plano Dutra, visando o desenvolvimento da infraestrutura e a industrialização do país. Criação da Petrobras, fundou a Petrobras, a empresa estatal de petróleo do Brasil. Combate ao comunismo, enfrentou o crescimento do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e reprimiu movimentos sociais. 17. Getúlio Vargas, de 1951 a 1954. Segundo mandato presidencial, eleito presidente em 1950, seu segundo mandato foi marcado por nacionalismo, reformas sociais e crescimento econômico. Plano Nacional de Eletrificação, implementou o Plano Nacional de Eletrificação, PLANAC, para ampliar a geração de energia no país. Reforma agrária, promulgou a Lei de Terras, que visava promover a reforma agrária no Brasil. Nacionalização de empresas, e nacionalizou diversas empresas estrangeiras, como a Companhia Telefônica Brasileira, CTB. Suicídio, cometeu suicídio em 1954, em meio a uma crise política e social. 18. João Fernandes Campos Café Filho, de 1954 a 1955. Vice-presidente, assumiu o cargo após a morte de Getúlio Vargas em 1954. Crise política, enfrentou uma grave crise política e econômica durante seu mandato.
Tentativa de golpe, tentou impedir a posse de Juscelino Kubitschek como presidente eleito em 1955, mas foi deposto pelo Congresso Nacional. 19. Carlos Luiz, de 1955. Presidente interino, assumiu o cargo por apenas 13 dias, após a renúncia de Café Filho em 1955. Organização das eleições, organizou as novas eleições presidenciais, que elegeram Juscelino Kubitschek. 20. Nereu Ramos, de 1955 a 1956. Presidente interino, assumiu o cargo após a renúncia de Carlos Luiz em 1955 e organizou as novas eleições presidenciais, que elegeram Juscelino Kubitschek. Político catarinense, era um político catarinense experiente, tendo sido deputado federal, senador e governador do estado. Contribuição: sua principal contribuição como presidente interino foi garantir a realização de eleições livres e democráticas, em um momento de instabilidade política no país. 21. Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Presidente 50 anos em 5, ou eleito com a promessa de desenvolver o Brasil em 50 anos, implementou um ambicioso plano de obras públicas que ficou conhecido como os 50 anos em 5. Construção de Brasília, fundou e construiu Brasília, a nova capital do país, que foi inaugurada em 1960. Desenvolvimento econômico, impulsionou o desenvolvimento econômico do país com investimentos em infraestrutura, indústria e agricultura. Criação da rodovia BR-040, idealizou e iniciou a construção da rodovia BR-040, a mais longa do Brasil. Fim do mandato, teve seu mandato cassado pelas Forças Armadas em 1961, por motivos políticos. 22. Jânio Quadros, de 1961. Lança perfume como droga recreativa é ilegal no Brasil, e seu uso é proibido pelo Decreto nº 51.211, de 18 de agosto de 1961, sancionado pelo então presidente Jânio Quadros. Campanha antipolítica, ou eleito com uma campanha antipolítica, prometia moralizar a vida pública e reduzir os gastos do governo. Renunciou ao cargo após apenas 7 meses de mandato, alegando falta de apoio do Congresso Nacional. Crise política, sua renúncia gerou uma grave crise política no país, que culminou com o golpe militar de 1964. 23. Ranieri Mazzilli, de 1961. Presidente da Câmara dos Deputados, assumiu o cargo interinamente após a renúncia de Jânio Quadros em 1961. Convocação de eleições, convocou novas eleições presidenciais, que foram vencidas por João Goulart, mas anuladas pelo Congresso Nacional. Posse de João Goulart, após pressão popular, permitiu a posse de João Goulart como presidente em 1961. 24. João Goulart, de 1961 a 1964. Jango, ou apelidado de O Jango, defendia reformas sociais e políticas e tinha o apoio de sindicatos e movimentos populares. Plano de reformas de base, propôs um plano de reformas de base que visava distribuir renda, nacionalizar empresas e realizar a reforma agrária. Golpe militar de 1964, foi deposto por um golpe militar civil em 1964 e exilado no Uruguai por 15 anos. 25. Ranieri Mazzilli, de 1964. Presidente da Câmara dos Deputados, assumiu o cargo interinamente pela segunda vez, após o golpe militar de 1964. Posse de Humberto de Alencar Castelo Branco, posicionou-se ao lado dos militares e deu posse ao presidente eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, Humberto de Alencar Castelo Branco. Fim da República Velha, e com a posse de Castelo Branco, se encerrou o período da República Velha e iniciou-se o regime militar no Brasil. 26. Humberto de Alencar Castelo Branco, de 1964 a 1967. Primeiro presidente do regime militar, liderou o regime militar durante seu governo, marcado por centralização do poder, repressão política e reformas econômicas neoliberais. Ato Institucional número 1, instituiu o Ato Institucional número 1, que dissolveu o Congresso Nacional, cassou direitos políticos e suspendeu a Constituição Federal de 1946. Reformas econômicas, implementou reformas econômicas neoliberais que visavam modernizar a economia e atrair capital estrangeiro.
27. Arthur da Costa e Silva, de 1967 a 1969. Segundo presidente do regime militar, assumiu o cargo após a morte de Humberto de Alencar Castelo Branco em um acidente aéreo. Ato Institucional número 5, instituiu o Ato Institucional número 5, que endureceu ainda mais o regime militar e restringiu ainda mais as liberdades individuais. Estabeleceu um prazo improrrogável de 5 anos para a Revolução e devolver o poder aos civis. Morte: faleceu em 1969 em decorrência de um infarte agudo do miocárdio. 28. Emílio Médici, de 1969 a 1974. Terceiro presidente do regime militar, eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, seu governo foi marcado pelo milagre econômico, um período de rápido crescimento da economia brasileira. Política econômica: implementou uma política econômica liberal que favoreceu o crescimento da indústria e do agronegócio. Repressão política: intensificou a repressão política contra opositores do regime, utilizando tortura e prisões arbitrárias. Obras públicas: impulsionou a construção de grandes obras públicas, como a usina hidrelétrica de Itaipu e a ponte Rio-Niterói. 29. Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Quarto presidente do regime militar, eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, iniciou o processo de abertura política gradual, conhecido como abertura lenta. Lei de Anistia: promulgou a Lei de Anistia em 1979, que concedeu anistia aos crimes políticos cometidos durante o regime militar. Reforma política: promulgou a Reforma Política de 1976, que permitiu a criação de novos partidos políticos e ampliou a participação popular nas eleições. Crise econômica: enfrentou uma grave crise econômica no final de seu mandato. 30. João Figueiredo, de 1979 a 1985. Quinto e último presidente do regime militar, eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral, seu governo foi marcado pela distensão política e pela abertura democrática. Fim do regime militar: promoveu eleições diretas para governador em 1982 e eleições presidenciais indiretas em 1985, que resultaram na vitória de Tancredo Neves. Lei da Reforma Agrária: promulgou a Lei da Reforma Agrária em 1985, que visava distribuir terras para os trabalhadores rurais. Crise da dívida externa: enfrentou uma grave crise da dívida externa durante seu mandato. 31. José Sarney, de 1985 a 1990. Primeiro presidente civil após o regime militar, assumiu a presidência após a morte de Tancredo Neves em 1985. Nova Constituição Federal: promulgou a nova Constituição Federal do Brasil em 1988, que consagrou direitos e liberdades individuais e estabeleceu um Estado democrático de direito. Plano Cruzado: implementou o Plano Cruzado em 1986, que visava combater a hiperinflação, mas fracassou e gerou ainda mais instabilidade econômica. Crise econômica: enfrentou uma grave crise econômica durante seu mandato, marcada por hiperinflação e recessão. 32. Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992. Primeiro presidente eleito diretamente pelo voto popular após o regime militar, eleito com a promessa de combater a hiperinflação, implementou o Plano Collor em 1990. 1990 a 2002, que incidiram sobre um setor internacionalizado, num contexto de forte fluxo de investimentos estrangeiros, e que tiveram resultados limitados na promoção das empresas. Plano Collor: o Plano Collor confiscou poupanças, congelou preços e salários e promoveu a privatização de empresas estatais. Impeachment: foi deposto por impeachment em 1992 por crime de peculato. 33. Itamar Franco, de 1992 a 1995. Vice-presidente de Fernando Collor de Mello, assumiu a presidência após o impeachment de Collor em 1992. Plano Real: implementou o Plano Real em 1994, que estabilizou a moeda brasileira e colocou fim à hiperinflação. Reformas econômicas: promoveu reformas econômicas neoliberais, como a privatização de empresas estatais e a abertura comercial. Crise do apagão: enfrentou uma grave crise energética em 1995. 34. Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003.
Ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, eleito presidente em 1994, deu continuidade ao Plano Real e aprofundou as reformas neoliberais. Reeleição, reeleito em 1998, seu segundo mandato foi marcado por crescimento econômico e estabilidade social. Bolsa Família, implementou o programa Bolsa Família em 2001, um programa de transferência de renda para famílias de baixa renda. Desvalorização do real, enfrentou a desvalorização do real em 1999. 35, Lula, de 2003 a 2011. Primeiro presidente operário do Brasil, eleito em 2002, seu governo foi marcado por inclusão social, crescimento econômico e combate à pobreza. Bolsa Família, ampliou o programa Bolsa Família e criou outros programas sociais, como Minha Casa Minha Vida e o Luz para Todos. Crescimento econômico, o Brasil viveu um período de forte crescimento econômico durante seu governo, com aumento do PIB e da renda per capita. Programa Mais Médicos, criou o Programa Mais Médicos, que visava levar médicos para áreas carentes do país. 36, Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. Primeira mulher presidente do Brasil, eleita em 2010, deu continuidade às políticas sociais e econômicas do governo Lula. Crescimento econômico, a economia brasileira continuou crescendo no início de seu mandato, mas desacelerou a partir de 2013. Operação Lava Jato, o governo Dilma foi marcado pela Operação Lava Jato, uma investigação de corrupção que atingiu diversos políticos e membros do PT. Impeachment, foi deposta por impeachment em 2016 por crime de responsabilidade fiscal. 37, Michel Temer, de 2016 a 2019. Vice-presidente de Dilma Rousseff, assumiu a presidência após o impeachment de Dilma em 2016. Reformas trabalhistas, aprovou a reforma trabalhista em 2017, que flexibilizou as leis trabalhistas. Reforma da Previdência, tentou aprovar a reforma da Previdência, mas não conseguiu. Crise econômica, o Brasil viveu uma grave crise econômica durante seu mandato, com aumento do desemprego e da pobreza. 38, Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022. Ex-militar e deputado federal, eleito presidente em 2018, seu governo foi marcado por polêmicas, conservadorismo e ultraliberalismo. Reforma da Previdência, aprovou a reforma da Previdência em 2019. Combate à corrupção, prometeu combater a corrupção, mas seu governo foi marcado por escândalos. Pandemia de Covid-19, o Brasil foi um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19, com alto número de mortes e infectados. Desmatamento da Amazônia, o desmatamento da Amazônia aumentou significativamente durante seu governo. 39, Lula, 2023. Eleito presidente em 2022, voltou à presidência após 12 anos, com o objetivo de reconstruir o país e retomar o crescimento econômico com justiça social. Combate à fome e à pobreza, priorizou o combate à fome e à pobreza, com o aumento do valor do Auxílio Brasil e a criação de novos programas sociais. Recuperação da economia, busca retomar o crescimento da economia brasileira, investindo em infraestrutura, educação e pesquisa. 5. Ilha da Queimada Grande. Apelido, Ilha das Cobras. Localização, 35 km da costa paulista, entre Peruíbe e Itanhaém. Tamanho, de 1.500 metros de comprimento e 500 metros de largura. População de cobras, 45 cobras por hectare, a segunda maior do mundo. Espécie, Jararaca ilhoa, Zobotrops insularis. Ameaças, queimadas, tráfico de animais. Importância, espécie única e venenosa com potencial para pesquisas médicas. Visitação, restrita a pesquisadores com autorização do governo federal. Detalhes adicionais. A ilha foi descoberta em 1532 por Martim Afonso de Souza. O nome Queimada Grande se origina das queimadas frequentes feitas para tentar reduzir a população de cobras. As queimadas prejudicaram a fauna e flora da ilha. A jararaca ilhoa é menor, mais leve e com cauda adaptada para capturar aves do que a jararaca comum. O veneno da jararaca ilhoa tem propriedades que podem auxiliar no combate ao câncer. A ilha é protegida por lei, mas ainda é invadida por pescadores e traficantes de animais. A população da jararaca ilhoa diminuiu drasticamente entre 1990 e 2002.
É crucial conscientizar a população local sobre a importância da ilha e da cobra. São necessárias medidas mais rigorosas para combater o tráfico de animais e as queimadas ilegais. Observações: as jararacas ilhoas são extremamente venenosas e seu bote pode ser fatal. A ilha é um local único e frágil que precisa ser preservado. Conclusão: a Ilha da Queimada Grande é um importante local de biodiversidade que abriga uma espécie rara e ameaçada de extinção. A preservação da ilha e da jararaca ilhoa depende de ações conjuntas do governo, pesquisadores e da comunidade local. De acordo com estudos recentes in vitro desenvolvidos no Instituto Butantan, uma molécula presente no veneno da serpente da ilha inibe de forma única a progressão de células tumorais. Outro estudo apontou uma redução de metade da população da espécie entre os anos 1990 e 2002. A redução pode ser natural, mas temos fortes suspeitas de que esteja associada ao tráfico de espécimes da ilha, inclusive por pessoas que alegam ser pesquisadores para desembarcar na Queimada Grande, diz o cientista Otávio Marques. O pesquisador afirma que muitos moradores da região não sabem que na ilha vive uma cobra que só existe no local e que essas pessoas poderiam ajudar a defender essa espécie, denunciando pescadores e traficantes de animais. Sua jornada até aqui me deixa radiante de gratidão. Sua opinião é um mapa que me guia na criação de vídeos cada vez melhores. Embora o like seja um gesto valioso, seu engajamento é a chave para minha evolução. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu comentário.